marcas de pessoas felizes. Então, semana passada nós iniciamos essa reflexão sobre pessoas felizes. E eu quero já destacar isso, não pessoas que estão buscando a felicidade, ou pessoas que encontraram uma forma mágica, milagrosa de ter felicidade, mas de pessoas que são felizes. Pessoas felizes. Hoje nós vivemos uma geração, e essa geração está sendo conhecida uma geração em busca de felicidade, e que ao mesmo tempo está desfrutando da tirania da felicidade. Alguém fala que hoje a nova ostentação dos ricos é a ostentação de se mostrar feliz. As redes sociais hoje nos mostram isso, nos mostram essa ostentação da felicidade. Eu não posso mostrar para os outros que não sou feliz. Eu não posso mostrar para os outros que eu tenho tristezas. Nós vivemos essa tirania, a tirania da felicidade. Por isso que nas próximas semanas nós vamos continuar refletindo sobre isso. Eu gostaria de que nós aprendêssemos a olhar para o mundo que nós estamos vivendo, nós tivéssemos coragem de olhar para nós mesmos e nós olharmos para um novo estilo de vida. Pessoas felizes. Semana passada conversamos sobre isso. A primeira marca de pessoas felizes. Felizes os que ficam de pé. E deixe-me relembrar isso e explicar isso. As palavras de Jesus no ensino dele, conhecido como Sermão do Monte, Sermão da Montanha, são as suas palavras talvez mais conhecidas. O Salmo 23 é a poesia talvez mais conhecida de Davi. Nós temos as palavras de João, falando sobre o amor de Deus, um dos versículos mais conhecidos, talvez no Novo Testamento. Mas o Sermão da Montanha é o discurso, o ensino dos mais conhecidos. Gandhi, um grande líder, ele certa vez falou sobre isso. Ele falou que se perdessem todos os livros religiosos, todos os discursos da humanidade, mas fosse preservado o Sermão da Montanha, tudo estava preservado. Num Natal, numa época de Natal como a nossa, certa vez ele mandou imprimir uma cópia do Sermão de Montanha para as pessoas do seu país. Não há nada melhor do que isso para eles, ele disse. De outro lado, nós temos pessoas que consideram isso algo para fracassados, como foi Nietzsche. Maneira como ele olhava para esse ensino, dizendo que isso era algo impossível de ser alcançado, essa era uma utopia para uma vida verdadeira. O Sermão do Monte, as palavras mais conhecidas, mas também as palavras menos praticadas. Muitos de nós conhecemos, mas poucos realmente praticamos. Quando nós lembramos essa postura de estar de pé, e isso nos faz felizes, diz respeito ao ensino de Jesus. É bem provável que essas palavras de Jesus, são 107 frases, versículos aqui, cerca de 10 minutos você lendo, não é um sermão em si, uma aula em si, como muitas vezes as pessoas pensam, que Jesus parou, começou a falar, acabou. Os estudiosos têm segurança nisso. Mateus vai escrever essas palavras 35 anos depois. E aqui, esse ensino de Jesus é um ensino comum de Jesus. Lucas também escreveu parte desses ensinos. Então eles entendem que Mateus ele vai organizar algo que ele ouviu de Jesus diversas vezes, muitas vezes. Alguns acham que esse sermão é como se fosse um acampamento de final de semana, um tempo que Jesus passou com os seus discípulos e ensinou muitas coisas, e Mateus condensa, organiza e guarda isso para nós, nesse sermão, nesse ensino aqui, esses diversos ensinos de Jesus. De um lado, as pessoas pensam assim, isso aqui é impossível de ser alcançado. Isso não é verdade. Jesus não põe aqui uma utopia dizendo assim, olha, se vocês fossem bons, vocês seriam assim. O dia que vocês forem perfeitos, vocês serão assim. Não é disso que Jesus está falando.
Ao mesmo tempo, não é algo natural. Qualquer um pode cumprir isso. Qualquer um pode fazer isso se tiver boa vontade. São dois extremos de lidar com essas palavras, com esses ensinos de Jesus. Mas é um ensino de Jesus. E Jesus, ele didaticamente, ele usa uma postura, que é a postura do mestre, do rabino. Ele se assenta. Mateus vai dizer isso, ele subiu para um lugar longe da multidão. Quando você olha aqueles filmes lá, aquela galera, aquela muvuca toda, Jesus ensinando todo mundo, isso não é verdade. O texto fala assim que para fugir daquela multidão, ele sobe um monte, ele se assenta com os seus discípulos, gente que queria aprender com ele. E essa atitude de sentar era o que os mestres faziam. Diferente de hoje, os mestres eles ficam em pé e os alunos sentados. Naquela época, a postura é o seguinte, quando o mestre se assentava, era assim, ele tem algo para nos dizer, ele agora quer ensinar. Eles saíam perambulando, andando, juntos. Então, quando o mestre parava e se assentava, era o momento de prestar atenção. Esse era o sinal. Essa é agora a hora de que tinha algo a dizer. Tanto que Mateus reforça isso quando diz assim, e ele lhes ensinando. O grego mesmo diz assim, ele abrindo a boca. Isso parece redundância, né? Mas é um reforço para dizer isso, eu tenho algo para dizer para vocês. Ele tinha algo para dizer para os seus discípulos. E ele começa a lhes ensinar. Ele tinha algo para dizer para os seus discípulos. Por isso essas palavras não são palavras para as pessoas simpatizantes da paz. Essas palavras não são palavras para as pessoas que querem o bem da humanidade. Essas palavras não são palavras para quem quer ser feliz. Essas palavras são palavras para discípulos. Discípulo aquele que reconhece Jesus como seu mestre. Por isso, quando ele se assentou, ele fica de pé. Jesus não estava em pé numa montanha ensinando, falando para milhares. Ele se assenta e os seus discípulos estão à sua volta, querendo ouvir o que ele tem para ensinar. Essa é a postura inicial. Por isso, sem essa postura, todo o resto do discurso, do ensino de Jesus, vira apenas talvez um código ético, um código moral, e perde a sua profundidade. As ideias de Jesus são simples, mas são profundas. Quando a gente não entende o que é o mestre se sentar e eu permanecer de pé, eu provavelmente vou entender muito pouco das palavras que ele está dizendo. É essa postura de dizer, Jesus, você é o Senhor e eu sou o discípulo. Você é o mestre e eu preciso aprender. As suas palavras são importantes e eu preciso prestar atenção nelas. As suas palavras têm vida e eu preciso dessas palavras. Por isso, a primeira marca das pessoas felizes é quem tomou essa decisão, quem assumiu essa postura. Jesus se assentou para ensinar. Eu não fui para casa aproveitar para comer. Eu não aproveitei que estava aqui perto, deixa eu dar uma rodada aqui no mar da Galileia, vou visitar um amigo ali em Cafarnaum. Ele se assentou para ensinar, eu quero ouvi-lo. Eu quero ouvir o que ele tem para dizer. John Stott foi um dos grandes cristãos que estudou esse texto no século passado. Ele diz assim que essas palavras de Jesus são como um manifesto de contracultura. É como algo de ponta cabeça. Jesus está virando a cultura de cabeça para baixo. Jesus está pegando o jeito de ver a vida e se relacionar com as pessoas e com o mundo à sua volta e virando isso de cabeça para baixo. Alguém já disse que aqui, esse é o discurso do reino de ponta cabeça. John Stott vai dizer, essa é a contracultura. Uma cultura que vai na contramão do que nós temos aí. Por isso, ao pensar sobre felicidade, você já deve ter isso em mente. O que há na mente de Jesus sobre felicidade é uma contracultura do que hoje nós conhecemos como felicidade. Felizes os que ficam de pé. Agora eu quero dizer uma coisa para você que talvez você se espante. É possível ser feliz sem Jesus. É possível ser feliz sem seguir a Bíblia. É possível ser feliz sem oração. É possível ser feliz sem ir a uma igreja. É possível ser feliz.
Toda pessoa, independente da sua religião e até mesmo sem a religião, a espiritualidade hoje é considerada um fator de saúde. Mas até mesmo sem espiritualidade, você pode ser feliz. E isso é verdade. Talvez isso é um pouco arrogante da parte de muitos cristãos, achando o seguinte: somente os cristãos vão ser felizes, serão felizes. Somente quem tem Jesus é feliz. O resto tudo é desgrameira. Gente, tem muita gente mais feliz que eu e você, e que não conhece Jesus ou que não está nem aí pataquada para Jesus. Pelo contrário, até nem gosta de Jesus, e é mais feliz que eu e você. Como que isso é possível? Isso é possível. A felicidade é possível para o ser humano. Tanto que hoje se estuda muito isso. O que é compreender essa felicidade? Desde os filósofos gregos, os grandes filósofos, Aristóteles, Sócrates, estudaram isso, o que é ser feliz. Nós vivemos hoje uma tirania do consumo. Zygmunt Bauman, que é um grande sociólogo hoje, ele vai nos mostrar que nós vivemos uma sociedade líquida, que tudo é descartável, os relacionamentos e também os prazeres, vivemos de euforia e nós precisamos de algo novo e a nossa felicidade tem que ser renovada, trocada e é assim descartável. Só que isso ele não é o primeiro a dizer isso. Quando você olha para trás, você vê que os filósofos gregos já apontaram isso. Você olha para os filósofos que adotaram uma vida ascética, que é abandonar todo mundo à sua volta em busca disso, daquilo que eles chamavam de verdadeira felicidade. Aristóteles dizia isso: a felicidade não depende de coisas exteriores. E ele não era crente. Eles falavam de felicidade. Você pega a sabedoria oriental fala de uma vida equilibrada. O princípio do yin yang, uma vida equilibrada, uma vida feliz. Você vai para o Oriente, muita gente nunca ouviu falar dos conceitos cristãos, e você vai ver pessoas felizes. Mas como que isso é possível? Que isso é possível ao ser humano? Agora, olha comigo aqui, imagine que essa bolinha está mais parecida comigo, não com algum de vocês, né? Ainda bem que eu vim de camisa vermelha e não de camisa azul. Mas olha só, isso aqui somos eu e você. O que acontece nessa compreensão de felicidade é de que, à medida em que a gente avança para o nosso interior, e a gente para de depender de coisas exteriores, a gente avança para o nosso coração, para a nossa mente, aí você vai ver desapego, que não é a propaganda do LX, mas assim, a ideia de que você se desapega das coisas, você abre mão, fala, ó, você é feliz por ir de bicicleta para o serviço. Eu estava estudando, eu encontrei um blog de um casal, 2 grandes jornalistas brasileiros. Eles largam tudo, vão morar em Berlim, que é uma das capitais aí que eles consideram mais barata e mais feliz do mundo. E eles têm um blog sobre felicidade, o Gluck. E eles falam sobre felicidade, essa busca interior. E eles falam assim, ó, coisas simples que nos fazem felizes. E aqui eu não preciso de muito esforço para ajudar você a lembrar de uma das nossas principais músicas sobre felicidade atuais. O que faz você feliz? Você feliz, o que é que faz? E nos lembra isso, das coisas simples da vida. E isso realmente é possível. A felicidade é esse caminho interior, é esse caminho para dentro. Não existe felicidade sem saúde emocional. Não existe felicidade sem se conhecer. Não existe felicidade sem essa jornada interior. Qual que é a sua ideia de uma pessoa feliz? Qual que é a sua ideia de uma vida feliz? O que você precisa para ser feliz? Qual que é a sua lista de felicidade? Existe hoje o que é chamado ciência da felicidade, e é ciência mesmo, é estudo científico. Há um grande instituto que pesquisa isso, a ciência da felicidade, e eles chegaram a essa conclusão: 10% da felicidade depende das circunstâncias, 50% da nossa felicidade está ligada à nossa genética,
e 40% está ligado às nossas escolhas. Estudo científico, ou seja, observação, verificação, tudo aquilo que diz respeito à ciência. E eles falam o seguinte, olha, 50% não tem como mudar. É o que você já é. Diz respeito ao seu organismo, diz respeito ao seu temperamento, diz respeito ao seu jeito. Está aí, não muda. 10% depende dos outros ou do mundo à sua volta. Agora, 40% depende das suas escolhas. Tem gente nos mostrando como ser feliz. Não precisaria da Bíblia para você ter uma vida melhor. Se você pegasse... Durante esse tempo de pesquisa e de estudo, eu encontrei dezenas de revistas trazendo aí matérias sobre essa pesquisa da felicidade. Tanto a pesquisa sobre a parte biológica, a parte psicológica e também a parte social. Um dos grandes psiquiatras brasileiros, Flávio Gigovac, ele fala isso. A felicidade é esse conceito biopsicossocial. Junta as três coisas. Tem fatores biológicos, tem fatores psíquicos, psicológicos e tem fatores sociais. Tem gente semana que ficou feliz com o impeachment da Dilma. Vocês vão perguntar se eu fiquei feliz ou não? Vocês estão curiosos, né? O que é felicidade? Vamos avançar nisso aqui. Sobre Jesus. Quando percebeu que seu ministério começava a atrair multidões, Jesus subiu a uma montanha e solicitou que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. Chegaram a um lugar bem tranquilo e ele se assentou e começou a ensinar aos seus companheiros de caminhada. A segunda marca hoje diz respeito a essa primeira palavra de Jesus. Felizes são vocês que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, a mais de Deus e do seu governo. Ou, numa versão mais antiga, felizes os pobres de espírito, felizes os humildes de espírito, felizes os humildes de coração. E aqui é um engano, muitas vezes pensa assim, pobre de espírito, e aqui humilde de espírito, as pessoas que são humildes. Há outra marca de felicidade ligado a ser humilde. Mas aqui Jesus está falando dessa pobreza mesmo, pobreza do espírito. Não é a pobreza de caráter, tá, gente? Não é a pobreza aqui de você não ter nada para oferecer, porque tão ruim que você é, né? Você é uma tranqueira, né? Então essa pobreza interior é que você não... A ideia aqui, quando Jesus resgata essa ideia de quem são felizes, ele está dizendo o seguinte: para eles existiam dois tipos de pobre. Eu não vou usar os termos aqui originais, que isso não interessa. Mas um deles diz o seguinte: é o pobre que precisa trabalhar para ganhar o pão. Ele é pobre, assim, mas ainda é mais ou menos hoje, ele vive numa comunidade de classe baixa, mas tem só TV que ele comprou na Casas Bahia, ele tem que trabalhar para pagar, né? Aí já ganhou casa lá do Minha Casa Minha Vida, mas tem um carro na garagem, que ele está pagando lá, está ralando para pagar, mas está lá. Tinha esse tipo de pobre. E tinha um outro termo para pobre, que é aquele pobre de marré, sem eira nem beira, não tem onde cair. Não tem trabalho, não tem o que fazer, não tem nada para oferecer. Não tem nada. Mesmo trabalhando, ele não tem nada, ele não tem nem trabalho. É a situação mais deprimente aqui, a situação sem nada. Ele não pode se apegar a nada, não tem como agarrar em nada. Aquela outra ideia de pobreza, a pessoa ainda se agarra no trabalho e você ainda pode dar conta do recado. Esse pobre que Jesus está usando o termo, quando ele fala que não tem mais nada para oferecer, é essa pobreza aqui. Ele fala assim, as pessoas que têm essa pobreza são felizes. São os pobres de espírito. E como isso tem sido mal entendido? Vamos voltar naquela ideia de quem nós somos. Quando a Bíblia olha para nós e que ela fala de quem nós somos, ela fala que nós somos corpo, alma e espírito. Isso aqui é uma linguagem didática, tá, gente? Mas isso quer dizer o seguinte:
O nosso corpo e a nossa alma estão aí. Nesse campo é a felicidade comum que nós conhecemos. Agora, a Bíblia fala que o nosso espírito morreu. Essa nossa relação com Deus, o nosso lado espiritual está morto. Então, aqui nós encontramos a diferença. Aqui nós temos essa busca da felicidade, a ciência da felicidade. Nós temos aí vários conceitos da ciência oriental, questões de saúde, programação neurolinguística. Você tem conceitos muito bons nisso, você tem conceitos muito bons na sabedoria oriental. Felicidade natural. Agora, a felicidade do modo de vista cristão está aqui, uma mudança que acontece nisso aqui. Aqui depende do que eu faço. Agora, essa mudança aqui dentro, nisso que a Bíblia fala que estava morto, depende apenas do que Cristo fez. Não é o meu esforço. Eu posso abrir mão das coisas, eu posso querer ter uma vida mais simples, eu posso andar de bicicleta, eu posso fazer exercício, eu posso comer mais legumes, mas essa felicidade aqui não depende do que eu faço, depende do que Cristo fez. E mais, aqui eu alcanço a felicidade pelo meu mérito. Eu sou feliz, mas eu me esforcei para viver essa felicidade. Não caiu do céu essa felicidade. Agora, essa felicidade é apenas graça. Quer dizer que não é o meu esforço. Deus deu isso para mim por graça. Não é porque eu merecia ser feliz. É porque Ele me amou. Não é porque Ele foi com a minha cara. É porque Ele me amou. É graça. Quando nós olhamos para esse felizes, não é assim, olha, se você buscar ser pobre de espírito, talvez você encontre felicidade. O que Jesus está dizendo aqui não é nem só uma afirmação. Quando a gente olha para o texto em si, na verdade é uma exclamação, e não é do nosso ponto de vista. Lembre, quem está falando é Jesus. Ele está olhando para as pessoas, ele olha para a Laís e fala, Laís, eu vejo você como uma pessoa feliz. Ele olha para a Duda, Duda, eu te vejo feliz. E não pergunta assim, Laís, você se acha feliz? Duda, você se considera feliz? Não é algo subjetivo. É essa avaliação do ponto de vista de Deus, Deus afirmando quem é feliz. É uma exclamação. São felizes essas pessoas. Felizes são vocês. Então, quando a gente passou por essa mudança interior, que aqui não dependeu do nosso esforço, mas do que Cristo fez por nós, a Bíblia vai dizer que Ele reviveu o nosso interior. Esse espírito que estava morto, agora ele ganhou vida. E a gente passa a ter uma nova vida. Segunda marca, felizes os pobres de espírito. Como você encara a si mesmo? Por que pobre de espírito? Porque não é possível andar com Jesus enquanto você se acha capaz de alguma coisa. Não é possível ser discípulo de Jesus enquanto você ainda se autossatisfaz, enquanto você ainda se autocuida, enquanto você é a sua segurança, enquanto eu me resolvo, enquanto eu me basto, enquanto eu consigo. Isso é felicidade natural. A felicidade do ponto de vista que Jesus está dizendo, ela é mais profunda e verdadeira nesse sentido. Porque ela aponta o caminho dizendo assim, as pessoas que abriram mão de si mesmo e que reconhecem que não tem nada para oferecer, descobrem a felicidade. As palavras de um rabino, e eu queria ler para você. Ele fala assim, a perseguição da felicidade é um objetivo errado. Você não passa a ser feliz perseguindo a felicidade. Você se torna feliz vivendo uma vida com significado. Que significado é esse para nós? O rabino Haroldo Kushner vai dizer assim, quem descobriu um significado para a vida começa a desfrutar de felicidade. Esses pobres de espírito descobriram em Deus o seu significado. Que eu fui criado para Deus, por isso eu me esvazio. Enquanto eu tenho alguma coisa, que eu posso alguma coisa, eu não consigo estabelecer esse relacionamento com Jesus.
Por isso que Jesus abre a porteira aqui com isso. São felizes os pobres de espírito. Ele vai dizer assim, e esses pobres de espírito, o reino de Deus é deles. Aqui a ideia não é assim, olha, se você viver desse modo, lá na frente você vai ganhar o reino de Deus. Se você viver assim, olha, nota 7, a hora que bater o sino lá, você vai ganhar o teu cartão de entrada no reino. Não, o que Jesus está dizendo é o seguinte, as pessoas que pertencem a esse reino, o que é reino de Deus? É o Pai Nosso, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Isso é reino de Deus. Quem abriu da sua mão, da sua vontade, é pobre de espírito. Não é mais a minha vontade, é a tua vontade. Não é mais o jeito que eu quero viver a vida, é o jeito que você me mostra que deve ser a vida. Isso é ser pobre de espírito. São essas pessoas que abriram mão de se satisfazer e conseguem dizer, você é a minha satisfação, a tua vontade é a minha satisfação. Isso faz a gente se encarar, mergulhar para dentro aqui, ó. Como você se encara? Você ainda se autossatisfaz? Você ainda constrói a sua felicidade? Do que nós dependemos? Você depende da sua família, do seu sobrenome? Você depende do que você construiu, da sua carreira? A ideia da pobreza de espírito aqui é essa total dependência de Deus e confiança nele. Por isso que Jesus está dizendo, as pessoas que descobriram isso, que abriram mão de si mesmos. Jesus aqui está fazendo um paralelo. Lá no jardim, o homem resolveu ser rico do espírito. O homem resolveu mandar no seu nariz e falou não para Deus. É a minha vontade, não a sua. Jesus está dizendo, a turma do reino é feliz porque eles descobriram que vale a pena ser pobre de espírito. Eles não abrem mão de ser pobre de espírito. Ah, mas eu tenho vontade disso. Eu ponho a minha vontade na cruz. Eu não sou governado pelos meus desejos. Eu sou governado pelos desejos dele. Isso é ser pobre de espírito. Jesus não está apontando aqui, fala assim, ó, viva dessa maneira para que você descubra o reino. Jesus está dizendo às pessoas que entraram no reino, vivem dessa maneira. Mas e daí eu? Rapaz, talvez se tem uma foto de eu feliz, é essa foto. Olha só um gordinho feliz. Bem que gordinho feliz é um pleonasmo, né? Porque vocês têm algo assim, gordinho e ser feliz, né? Gordinho, todos os gordinhos são gente boa, boa gente, tal. É, quer ter uma roda com gente feliz, é pôr um gordinho no meio, né? Só que quem olha para essa foto, assim, 15 anos depois, olha assim, vivendo feliz. Mas 5 anos antes dessa foto, eu ouvi a Áquila me dizer assim, eu não sou feliz com você. 5 anos antes dessa foto, ela me fez sentar na cama e dizer assim, eu não sou feliz ao seu lado. A vida que eu tenho com você, eu não sou feliz. E eu não sei se eu quero mais viver ao seu lado. E eu já era pastor há 10 anos. E eu já era crente há 25 anos. Mas aonde está essa felicidade, então, cristã, que é mais profunda e verdadeira? Quando eu casei, eu achei que eu era suficiente. Feliz da Áquila que casou comigo. Porque eu ia ser o melhor marido, o mais carinhoso, perfeito. E 10 anos depois, cai a minha ficha da pessoa que eu achava que eu estava fazendo a mulher mais feliz do mundo, dizer para mim assim, eu sou infeliz. E eu tenho que engolir essa realidade de que eu dei para ela uma vida infeliz. Que a minha parceria, a amizade, o meu relacionamento com ela tornava infeliz. E isso não tinha a ver com Jesus. Mas tinha a ver de que um discípulo como eu não viver de acordo com o reino. As pessoas naturais, elas conseguem ir até um limite na felicidade.
As pessoas do reino podem desfrutar de uma felicidade mais profunda. E eu não estava desfrutando e nem permitindo a minha esposa desfrutar isso, não por causa de Jesus, mas porque eu ainda estava no governo. E enquanto a gente não entende que essa marca, o que é a marca de ser pobre de espírito, a gente não aprende a escola de felicidade de Jesus. Essas marcas que Jesus mostrou não são assim, olha, algumas pessoas são pobres de espírito, algumas são misericordiosas, alguns são pacificadores. São marcas da mesma pessoa. Eu transformei meu casamento num lugar infeliz. E não entendi a receita de Jesus, embora sendo seu discípulo. Eu ainda estava vivendo fora dos planos dele. Porque era eu. Porque era do meu jeito. Porque era o que eu faço, é o que eu resolvo. Enquanto eu me acho rico de espírito, eu não vou descobrir essa felicidade. Do que é ser discípulo de Jesus e viver dentro do seu reino. Viver esse reino que já acontece no céu e ele começa a acontecer aqui na terra. Aí Jesus para nós deixa de ser apenas um grande mestre sábio, porque Jesus viveu o que ele falou. Ele se esvaziou de ser Deus para viver entre nós. Esse é o Evangelho. Ele encarnou isso para nos mostrar o que é ser verdadeiramente feliz. Felizes os pobres de espírito. E eu preciso perguntar isso para você nessa noite. Eu não vou perguntar se você se considera pobre de espírito. Eu não vou perguntar para você se você ainda é a mesma pessoa. Eu preciso, em primeiro lugar, perguntar quem é Jesus para você. Enquanto a primeira pergunta não for sobre Jesus, a gente não resolve isso. Enquanto a primeira pergunta não for sobre o que nós vemos em Jesus, quem é Jesus para nós, nós paramos a conversa aqui. É o meu relacionamento com Jesus que vai me levar a entender o que é pobre de espírito. Quando Jesus usa essa expressão de que ser pobre é a pessoa que não tem nada, não tem nada em que confiar, não tem nada para que possa depender, depende totalmente, exclusivamente dos outros. É quando eu tomei essa decisão que eu só dependo dele. Mas eu não vou fazer escolhas, eu não vou tomar decisões, é claro que eu vou fazer. Só que antes de fazê-las, eu vou buscá-la. O sábio já dizia isso, meu coração faz planos, mas a última palavra é dele. Lutero dizia isso, olha, eu trabalho como se tudo dependesse de mim, mas eu oro como se tudo dependesse de Deus. Caminha junto. É quem descobriu o que é ser pobre de espírito. Ele é o centro, não eu. Eu giro em torno dele, não ele em torno de mim. Ser pobre de espírito. Eu não sei em busca de qual felicidade você está. Se você está buscando a felicidade até aqui, mas Ele pode te trazer para cá. Você pode verdadeiramente descobrir uma felicidade que não depende de você. Depende dEle. Por isso, felizes os que ficam de pé. Felizes os pobres de espírito. Assim como Deus nos ama e tem graça sobre nós, 5 anos depois, eu e a Áquila podemos tirar essa foto felizes. Quando a gente se arrepende,
quando a gente se humilha, quando a gente abre mão, quando a gente volta atrás, quando a gente pede perdão, quando a gente se reconhece quem nós somos, a gente tem coragem de encarar a si mesmo e voltar a descobrir a felicidade. Se eu fosse pedir algo a Deus sobre o meu passado, eu não pediria para Ele tirar aquele dia da minha história. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida, mas foi um dos dias da minha salvação. Foi quando Deus me trouxe de volta para Ele. E me trazendo de volta para Ele, eu pude aprender a amar melhor a Áquila. E hoje eu sei que eu vou poder ser um pai melhor para essa menina que está chegando do que eu seria há 5 anos atrás. Hoje eu agradeço a Deus porque a Ayla vai nascer, o pai dela não tem casa própria. Gostaria de ter, mas não tem. O pai dela não tem os bens materiais que poderia dar e gostaria de dar para ela. Mas hoje eu posso dizer assim para ela: seu pai é pobre de espírito. E você vai crescer num lar pobre de espírito, de gente feliz. Gente que descobriu quem é Deus. Quem é esse Senhor que se assentou para nos ensinar a verdadeira felicidade. Eu vou poder dizer para ela: Ayla, não queira explicar isso para suas amigas na escola, porque elas não vão entender. Não queira explicar isso talvez para os seus amigos do serviço, porque isso é contra a cultura. Enquanto você não entende Jesus, você não entende esse tipo de felicidade. Se Jesus ainda é algo a ser descoberto para você, eu quero convidar você a continuar andando com a gente. Venha como você está. E se você já encontrou, volte para o centro. Você é feliz porque é pobre de espírito e o reino de Deus é nosso. Nós que vivemos sob o seu governo e dependemos da sua vontade e do seu querer. Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque o Senhor encontrou um homem como eu, que se achava bom o suficiente, que olhava para sua família e via e se orgulhava de ter vindo de um lar muito bom, de ter um bom casamento dos seus pais, de ter tido um bom pai, uma boa mãe, bons irmãos, de ter crescido numa igreja cristã, de ter um bom caráter. Obrigado por não me amar por causa disso, Senhor. E obrigado por me libertar disso, para não depender disso. Obrigado por me fazer reconhecer que eu não podia depender dessas coisas tão pequenas para ser verdadeiramente feliz. Obrigado porque você me fez pobre de espírito e me ajudou a abrir mão das coisas que eu confiava e dependia. Perdoa, Jesus, porque eu ainda me agarro nelas de vez em quando. De vez em quando eu ainda tateio no escuro procurando me agarrar e depender delas. Mas o teu amor me chama para o centro, me oferece uma felicidade que vai além dessa felicidade natural e humana. Obrigado por ser feliz, Jesus. Obrigado por ser um dos seus discípulos. Obrigado por ter me chamado para ficar de pé enquanto o Senhor ensina. Obrigado por ter me tornado pobre de espírito. Não fui eu que me tornei pobre de espírito. O Senhor me tornou um pobre de espírito. Me ensinou isso. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse dia. Ó dia feliz, em que você
me tornou totalmente dependente de Ti. Me ajuda a amadurecer. Eu não posso ser mais feliz do que eu sou. Eu posso ser mais maduro, Senhor. Me ajuda. Me ajuda. É a minha oração junto com os meus irmãos nessa noite. Em Teu nome, Mestre. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém.